Pai do Senhor e Salvador, Pai do Senhor e Salvador Jesus, Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês que vão estar aqui conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. E aquele que crê, diz amém. Olha, eu estou aqui em casa. Quando eu estou em casa, a live tende-se a ser poderosíssima. 222 pessoas. No morri, tem 222 pessoas ao vivo agora. Já vai chegar a 2.000, 3.000, 4.000, eu creio. Com a tua ajuda, né? Deixando teu like, que é a tua curtida, para que o YouTube possa notificar as pessoas, né, que nós estamos aqui nesse exato momento. E Deus possa abençoar vocês, todos vocês que irão acompanhar essa live agora. Todos vocês, ela é importantíssima. É um documentário espiritual, um documentário espiritual de ofício número 1, live profética, documentário espiritual de ofício número 1. E Deus possa abençoar poderosamente vocês que vão acompanhar. Não esqueça de dar o teu like, que é a tua curtida, para que o YouTube possa notificar as pessoas que se interessam por este mesmo conteúdo. Não esquece, por nada nessa terra. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, acione o sininho das notificações. Se você não é inscrito, inscreva no meu canal e acione o sininho das notificações. Deus não divide a sua honra nem a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua honra. O Senhor não divide a sua honra nem a sua glória com ninguém. Isso está escrito no livro de Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a minha glória a ninguém, nem repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Deus não divide a sua honra, nem a sua glória com ninguém. Isaías 42, versículo de número 8. Paulo e Silas vai uma viagem missionária. E quando eles iam nessa viagem missionária, no livro de Atos, capítulo número 16, no versículo 1, Atos 16, versículo 1, a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo foi o primeiro em Derbe, de Listra, e onde havia jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele, etc. E ele vai àquela viagem. Em seguida, Paulo, no versículo 6, e Silas viajaram no versículo 6, pela região da Frégia, da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. E ali ele vai, naquela viagem missionária, então chega Barnabé e chega e diz assim, Paulo, leva com você João Marcos nessa viagem. Mas nessa viagem missionária estava Paulo e estava Silas. E aí o que acontece? Quando eu digo que Deus não divide a sua glória nem sua honra com ninguém, Isaías 42, 8. Ele diz, olha, não é digno levar conosco nessa viagem aquela pessoa que nos abandonou. Por quê? Porque Deus não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. Nessa mesma viagem, ele ia encontrar uma jovem que tinha um espírito de adivinhação.
E ali eles repreenderam aquele espírito de alienação para a libertação daquela jovem, e eles foram presos, e ali presos, torturados, né, açoitados, e um louvou e o outro orou ao Senhor. Deus não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. O mesmo Paulo, a caminho da ilha de Malta, ele estava no livro de Atos, capítulo número 8, de 28, Paulo 28, do versículo 1 em diante, Paulo na ilha de Malta, quando já estava todo salvo, sabia que a ilha é chamada Malta. Então, no meio do caminho dessa trajetória, de Atos, capítulo 28, ele teve um sonho, e ele relata o sonho ao comandante da embarcação, que todos aqueles que estivessem no barco, porque ele sonhou que o barco ia naufragar, e todos que estavam com ele no barco não morreriam, porque Deus não divide a sua honra e nem a sua glória com ninguém. Mas aqueles que permanecessem no barco com ele, com Paulo, salvaria a sua vida. E assim foi. Depois, quando ele chega na ilha, quando ele coloca os pés na ilha, uma víbora venenosa segura na mão dele. E ele só sacode a mão, a víbora cai, venenosa, poderosa, um veneno que matava em poucos segundos. E aí, todo observou aquela cena, todos que estavam na embarcação, e disse, olha, esse homem aí é um feiticeiro, é alguma coisa, porque não morreu no naufrágio, teve aquele sonho, e agora a víbora venenosa segura na mão dele, ele sacode, no lugar dele morrer, quem morre é a víbora. Então, eu quero começar esta live de hoje para falar um dos maiores revelação que eu já pude ter nesses últimos 3 anos, que no dia 14 de outubro fez 3 anos de live. Dia 14 de outubro de 2025 fez 3 anos de live. E eu já quero deixar aqui, Maria do Socorro, eu já quero deixar aqui esses versículos que Deus não divide a sua honra nem sua glória com ninguém. Isaías 42:8, no livro de Atos, capítulo 28, Deus não divide a sua honra e sua glória com ninguém. Deus não divide a sua honra e nem a sua glória a ninguém. Toda honra e toda glória seja dada ao Rei dos Reis, seus senhores, Isaac Prado. Seja dada ao Rei dos Reis, seus senhores. Ele não divide nem sua honra e nem a sua glória com ninguém. Você vai deixar o seu like, que é a tua curtida, para que as pessoas cheguem e compartilhem com os grupos da família, dos amigos, dos irmãos, da faculdade, do colégio, né, da comunidade que você faz parte. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe poderosamente você, todos vocês, evangélicos, católicos, espíritas, todos os cristãos que estão ligados comigo nessa live. Seja poderosamente abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu mudei hoje. Lá em Londres, você que está em Londres, Deus abençoe. Você que é dos Estados Unidos, da França, de Portugal, da Argentina, Deus abençoe todos vocês de fora. E também o meu amigo, ele não está aqui hoje, o Elton, que é de Noruega, né? É o Elton, não é, doutor Austin? O Elton é de Noruega, então ele sempre está aqui. Deus abençoe ele, deve estar no trabalho, fazendo a live agora à tarde, né? Deus abençoe lá na Noruega. Marta de Portugal, não é isso, Marta? Dos Estados Unidos, as pessoas, todos vocês dos Estados Unidos, Portugal, todos vocês da Argentina, Deus abençoe poderosamente vocês. Mais uma vez, eu vou esperar chegar um pouco mais, a 12 minutos dessa live. Fernando de Portugal, Deus abençoe todos em Portugal. Para que vocês possam gravar. Eu ainda sou do tempo antigo. Um pastor ontem me perguntou, Leda Brandão, Portugal, Deus abençoe Leda Brandão. E um pastor amigo, eu não conheço, mas ele é de Brasília, ele queria me mandar algo. Eu estou falando aqui, não disse o que é o algo, então não estou entrando na particularidade. E aí ele perguntou se eu tinha o X, né? Eu não sei se eu tenho. Eu não bulo nessas coisas. Em X, aqui, e vocês me acompanham há 3 anos, eu aprendi a bulir aqui, né? Eu aprendi a bulir aqui. Eu aprendi a bulir aqui. Eu aprendi a bulir aqui nesses últimos anos, tá?
Reginaldo Crespim, vou orar assim. Deus abençoe poderosamente você. Eu irei orar por você triplicado. Olhe, e eu aprendi a bulir aqui, então não sei. Eu também nem sei se tem um X. Eu acredito que a 03 deve ter criado aí para mim uma época, mas eu nunca postei nada, nunca buli. Mas fica até a dica para mim postar, né, criar o X e postar. Tá? Mas eu não bulo. E a única ferramenta que eu bulo aqui é o YouTube, né, essas coisas. A 03 é que faz ali as redes sociais, tá bom? Então, com faltam 2 minutos, menos de 2 minutos, eu vou começar. Quero que você grave. Deixa o teu likezinho, que é a tua curtida, gente. Tem que deixar para que o YouTube possa notificar as pessoas, tá? Nos grupos todos estão sendo notificados. Os grupos todos estão sendo notificados. Os grupos todos estão sendo notificados. O horário que eu estou entrando na live. São 15 horas agora. Entrei 15, em ponto. São 15h16. Né? 15 horas e 16 minutos. 15h16 do dia 19 de 10 de 2025. 19 de 10 de 2025. Então, faltam menos de 1 minuto para você gravar. Eu não sou tão antigo. Como é que grava? Sei lá, eu sou do antigão. Pega um gravador e grava. Nem gravar no celular, gente, eu sei. Eu não sei gravar no celular. Se você gravar, eu não sei gravar. Falta só um pouquinho de interesse, né, para aprender. Eu sou muito ligado nas coisas espirituais. E aí, cada um tem a sua maneira, né? De ser. Sou muito ligado nas coisas espirituais. Eu não quero me modernizar muito para que eu não perca a essência. A maior riqueza da minha vida é a essência. É a maior riqueza. É a essência, é a maior riqueza da minha vida. É a maior riqueza, é a essência. Eu não queria perder a essência. Tenho medo de perder. Não queria. Então, vamos lá. 12 minutos dessa live. Coloca na tua água aí, hein? Deixa tua água para no finalzinho eu fazer a oração por cura, milagre, poder e maravilha. Eu irei fazer a oração por cura, milagres, prodígio, maravilha, todas as vezes que terminar uma live profética, tá bom? Para me juntar e ficar melhor. Todas as vezes que terminar, Fernando, todas as vezes que terminar a live profética. Então, vamos lá. Começa agora. Grava! Enquanto as pessoas chegam, e vai convidando as pessoas. Gente, literalmente, né, eu tive um arrebatamento. Não foi de sentido, foi de espírito. Aconteceu já 2 vezes nesses últimos 2 meses. Né? 2 ou 3 meses, aconteceu 2 vezes. É a coisa mais rara de acontecer na minha vida, vocês sabem, porque eu tinha medo. Um medo fora do normal. Um medo incomum. Patrícia Marques. Um medo incomum. E desses últimos 2 ou 3 meses, aconteceu 2 vezes. E nesta data, da madrugada do dia 19 de 10 de 2005, foi uma das vezes. E eu quero contar com a riqueza de detalhes tão grande para que não possa ficar dúvidas para quando for amanhã ser lembrado dessa live por 30 anos ou mais, se Jesus não voltar. Que essa live será lembrada. Eu vou relatar o que eu vi nesse arrebatamento de espírito. Eu acordei e falei para minha esposa, disse, olha, eu tive um arrebatamento de espírito. E estou me lembrando do que Deus me mostrou aos poucos. E fiquei na cama até o presente momento, às 14h50. 14h50 me levantei e fui tomar um banho. Porque eu precisava recapitular tudo o que Deus me mostrou, porque é um documentário. E vai ser o documentário praticamente final. Praticamente esse documentário será o final. Para ficar na memória, escrito e gravado, com boas letras, tudo aquilo que vocês irão ouvir nesse presente momento. Tudo aquilo que vocês irão ouvir.
Eu fui a um lugar como eu já tinha ido antes, esse lugar verde, com muito verde e três rios. E eu fui a esse lugar. Muito verde e três rios. Eu fui a esse lugar. E eu passeava nesse lugar e eu sentia a voz muito forte de Deus que dizia: Reginaldo. Ouvindo a voz de Deus que dizia: Reginaldo, eu senti uma paz porque sabia que ele estava ali. E eu via seres iluminados, muitos seres, milhões, porque o lugar era muito grande, iluminados como anjos de luz. E aí eu ia e me sentava como uma vez eu me sentei também em um banco de frente para o rio. Olhava a natureza e o verde. E o Senhor dizia: quando se dá uma missão, Isabel, Deus abençoe Isabel. Quando se dá uma missão, irei orar por você. Essa missão que se dá, se cumpre-se no reino espiritual. Nunca uma ordem pode ser revertida, Reginaldo. E eu dizia: Senhor, o que o Senhor, o Elton, aí o meu amigo Elton, lá de Noruega, eu estava falando nesse instante com um amigo Wellington, né? Washington, sobre você aqui ao vivo, da Noruega. E eu, daí, doutor Washington Silva, ele chegou. E eu ficava ali, e o Senhor dizia, a voz, né? Reginaldo, nunca uma ordem pode ser desobedecida. E eu falava: Deus, é sobre aquele assunto? E o Senhor diz: é. Quando eu via, parecia uma imagem aqui perto de mim, e eu via o que Deus veio me mostrando há uns 2 meses. E eu confesso a você, para não ser mal interpretado, que eu venho um pouco relutando, para não ser mal interpretado. Por isso que Deus falava assim. Eu venho um pouco relutando. Eu vi um lugar muito grande, gigante, esse lugar é muito grande. Não era, eu acredito que esse lugar não deva ser na cidade, deve ser uma área rural, no campo. Eu vi uma placa de madeira gigante, essa placa de madeira gigante, e tinha escrito Lugar da Paz. E esse Lugar da Paz estava escrito lá, naquele momento: eu vos deixo a paz, não a paz que o mundo vos deixa. No livro de João 14, 27, estava lá escrito o versículo, João 14, 27. Mas escrito, em letras, estava escrito lugar da paz, ou de paz, lugar de paz. Eu entrava dentro daquele lugar, depois que entrava era gigante, eu via pessoas vestidas de branco. Eram homens e mulheres vestidos de branco. Anciões, senhoras e senhores. E via também crianças. Tanto eu vi os homens e as mulheres, e vi crianças. Eu vi como se fosse camas, e eles chegavam, se deitavam ali, e uma luz muito forte, mas muito forte mesmo, chegava sobre cada uma daquelas vidas, os homens e as mulheres, senhores e senhoras, já anciões. Era uma luz forte, gente, era muito forte. Isso já vem me acontecendo há mais de 2 meses. E aí eu não pronuncio a vocês aqui, porque era algo meu, que eu estava relutando com Deus, essa é a realidade. E o Senhor dizia o seguinte: essas pessoas vão vir de todo mundo, Eliane.
vão vir de todo mundo e receber essa luz, essa paz. É uma saúde, uma saúde, uma paz interior que só o meu espírito pode dar. Eu vi eu pregando em um lugar lá, bem grande. Eu pregava para essas pessoas, vinham ônibus, vans, e ali aquelas pessoas também se alimentavam, tinham comida para ela. Tinham muito comida para ela. Eu estava ali com a minha esposa e a minha filha. E eu parava e dizia, Deus, o que o Senhor quer de mim? Aí o Senhor dizia o seguinte, essas pessoas vão vir do mundo todo para receber essa paz, essa luz. E você vai estar na frente desse lindo trabalho, que não se faz mais, que as pessoas espirituais já não buscam mais fazer isso. E eu quero que você faça. Então, eu relutei bastante nesses últimos 2 meses. Eu não vou nem dizer a conversa que eu tive, só apenas que relutei. E este dia 19, na madrugada do 10 de 2025, me aconteceu esse arrebatamento e eu digo, Deus, pela última vez eu estou cansado de relutar, eu não quero ficar fora da tua vontade. Eu já disse eu que talvez eu não dê para isso. A responsabilidade é grande, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu falava para Deus, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Por que é que o Senhor quer que eu faça isso? Não sei por quê. Não sei. E Deus dizia, a ti não cabe saber, Reginaldo. Apenas obedecer. Não quer saber como vai ser, aonde é, como este lugar vai chegar em tuas mãos, porque a promessa não foi você que pediu, você nem quer receber, foi eu que estou dizendo, eu vou proporcionar isso aqui. E aí o Senhor dizia, mas eu irei te dar uma prova de que eu te conduzirei a fazer isso. Eu irei te dar uma prova. E eu via lugares lá que as pessoas se hospedavam lá. Tá? Vinham de toda parte do mundo e se hospedavam lá naquele local. Tinha chalés, tudo bonito, se hospedavam lá. Tinha um açude muito grande que as pessoas pescavam. E era um dia de convivência. Depois as pessoas iam para a reunião, para o culto. Eu dava uma palestra. E ali eu senti uma luz muito grande perto de mim. Uma luz muito grande que eu nunca vi aqui. Aí o Senhor diz, Reginaldo, não se preocupa. Sou eu que vou falar para essas pessoas. Essas pessoas são colaboradores do reino espiritual. Patrícia Marques, essas pessoas são colaboradores do reino espiritual. Mas eu vou dar uma prova para ti. E para as nações que te assistem. Para ti e para as nações que te assistem. E eu digo, Senhor, qual é a prova? Aí, mais uma vez, me vinha nas minhas mãos, tipo uma plancheta com papel branco. Aí o Senhor dizia, escreve aí. E eu escrevia, via, ouvia e escrevia. Via, ouvia e escrevia. Via, ouvia e escrevia. E relata na tua live. Agora grave com não para de gravar. Eu via. E o Senhor dizia, esse aqui é um documentário. Ofício de número 1. Documentário, ofício de número 1. E aí eu escrevia documentário, ofício número 1. Espiritual. Lembra que em 2024 você começou a falar, grava,
que tudo que acontecer na Venezuela irá suceder-se igualmente no Brasil? Eu digo, lembro, tudo que acontecer na Venezuela sucederá igualmente no Brasil. Isso você começou a falar em 2024, novembro e dezembro. De lá para cá, centenas e centenas de vezes. Escreve nesse ofício. Tudo que acontecerá na Venezuela sucederá igualmente, sem mudar uma vírgula, no Brasil. E eu escrevi. E aí, como eu estava relutando com aquilo, mas se isso não acontecer, o senhor me tira dessa missão, deste local. Por quê? Porque é muita responsabilidade. Eu digo, quando eu ia dizer, o senhor escreve que acabe a minha prova. Eu escrevi. E aí abriu-se uma visão na minha frente, e eu vi os Estados Unidos da América, e eu via aquele empresário brasileiro, Wesley Batista, é isso o nome dele? E via o governo Biden nesse arrebatamento de espírito. Joesley Batista. Olha o que eu te mostro, escreve. Eu fui escrevendo e escrevendo como eu estava, eu vi o Joesley Batista e vi o governo Biden. Vi os papéis, esses papéis chegando ao governo americano, ao presidente dos Estados Unidos e ao Marco Rubio. Alguns papéis, eram alguns. Vi ele, Joesley Batista, Cleuton Reis, e vi o governo Biden e a Câmara, a vice-presidente de Biden, Kamala Harris. Algumas coisas que poderão vir à tona ou já descoberto pelo governo americano. A primeira parte foi essa, de onde eu me lembraria desse tal de Joesley Batista. De onde eu me lembraria disso? Se não fosse Deus mostrando. Escreve, porque o que eu estou dizendo vai acontecer. O que eu estou dizendo vai acontecer. E eu escrevi. E conta na riqueza de detalhe na live. Não rodeia muito. E aí, eu estou aqui fazendo o que Deus mandou. Não esqueça de deixar o teu like, a tua curtida, por favor. Aí eu via documentos sendo juntados, e esse cara, esse tal de Joesley Batista, né, do governo Biden e Kamala Harris, e algumas coisas vindo ali, e se tornando notícias. E aí, mais uma vez eu vi o nome escrito, isso é para ficar em documentários, máfia. Assim como a máfia italiana, máfia russa, máfia chinesa, máfia. E via essas máfias instaladas em governos espalhados pelo o mundo todo. Sobre essa máfia, eu já venho dizendo há mais de 30 dias, quando eu comecei a ver pela primeira vez, 30 dias antes dessa data, 19 de 10 de 2025. 19 de 10 de 2025, 30 dias antes. Mas agora eu vi mais claro. Eu vi uma água que jorrava sob o nome que estava encoberto, máfia, e esta água era cristalina e vinha do céu, e esta água tirava todo
a crosta que encobriam aquele nome ser investigado e aquilo ser dito. E vi aquilo ali. Escute bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Escute bem. Quando essa água descia e essa água clareava este nome máfia, trazendo as coisas ocultas e subia como se estivesse submergido, né, umas profundezas, e subia e vinha as claras, na luz, na superfície. E vinha isso. Passando-se isso, eu via ações fortíssimas, poderosíssimas, como não se viu desde o primeiro mandato de Donald Trump e nem tampouco no mandato de John Biden, o Biden. E vi aqui nesse governo. Vi a América Latina sendo mudada. América Latina sendo mudada. Todos os conflitos que Donald Trump se meter, Deus irá dar a vitória. Deus irá dar a vitória. E no meio eu vi libertação e o nome Brasil. Libertação e o nome Brasil. E embaixo do nome libertação e o nome Brasil, Deus mandava dizer: preparem-se, Brasil, porque a hora está chegando em questão de dias. Será muito rápido. Um anjo de luz descia, e eu via isso na Venezuela. Eu vi jornais pararem, mundialmente falando, pararem por mais de 72 horas só para falar sobre Estados Unidos e Venezuela. Por mais de 72 horas. Porque vi o nome 72 e vi todos os jornais mundialmente falando. Para divulgar Venezuela. Era como se fosse quando um papa morre, para todos só para divulgar aquela imagem do papa e chama-se toda a atenção para o Vaticano. Era da mesma maneira, mas era Brasil e era Estados Unidos e Venezuela. E Deus dizia o seguinte: diga para os seus seguidores gravarem e não deixar cair uma só palavra da qual eu vou usar a sua boca. Porque o que eu estou falando aqui, e falo da sua boca desde novembro de 2024, é impossível aos olhos de qualquer cientista político ou geopolítica, não sei o quê. É impossível, mas vai acontecer. Essa é a prova do que eu tenho contigo. E aí eu olhei aquilo com um pouco de temor, mas olhei. E o nome brilhava bem forte: Libertação do Brasil. Está chegando. Peçam para se preparar. Peçam para se preparar. E dê um conselho a eles, diga que sou eu que estou dando. Que parem de ver política, deputados e senadores, porque isso está abolindo com o psicológico deles. Parem de ver políticas com deputados e senadores, porque isso está abolindo com o psicológico deles.
o psicológico de vocês e de muitas pessoas no território nacional brasileiro. E o recado está dado. Mas escute bem. Eu vi uma mão de Deus Todo-Poderoso, a mão de Deus, barrando algo que eu acredito que esse algo poderá ser um pouco mais na frente. Eu peço a Deus até autorização para não falar sobre esse algo agora. E esse algo que eu vi, enquanto eu parava aqui, falei que em silêncio, era eu conversando com Deus, pedindo a Deus para não tocar nesse assunto agora. E esse algo que eu vi era algo espiritual por completo. Era um negócio muito difícil de se relatar, mas eu tenho que relatar, não posso engolir. Vocês lembram da Covid-19? Não tinha esse algo, é algo gigantesco, mas não tem nada a ver com a Covid-19. Porque ela se dá completamente espiritual nessa área que eu vou dizer. Era um surto psicológico. E esse surto psicológico, eu creio que seja depois de tudo isso, porque é muita coisa para acontecer junto, no mundo todo, burindo com o psicológico das pessoas. E quem não tiver Deus, mesmo agarrado com Deus, poderá sofrer esse dano, que será algo tão grave que será como se fosse uma pandemia que as organizações das Nações Unidas, as organizações de saúde mundialmente falando, eu não sei como é o nome dessa organização de saúde mundialmente falando, fosse ficar completamente sem nenhum poder, nem sabedoria alguma, nem inteligência para poder resolver esse caso de surto psicológico, que irá crescer depois que começar, em 3 meses, irá tomar OMS. Benjamin, obrigado, Benjamin. OMS. Que nessa OMS vai saber, depois que esse surto começar, no mundo todo. E aí o Senhor encerrava dizendo o seguinte, uma parte. É a minha vinda. Faltam poucos anos. E se eu não colocasse Donald Trump na cadeira presidencial dos Estados Unidos, a nova ordem mundial tinha crescido em países da esquerda, comunistas e ditadores espalhados pelo mundo, tirando o próprio querer, as pessoas não iam ter mais querer de nada. E eu barrei a nova ordem mundial, escreve, e eu escrevia. E conta em detalhes na tua live. Conta em detalhes na tua live. Nós devemos orar, porque quando chegou nesse surto psicológico, mundialmente falando, era um negócio que não tinha como essa OMS, se tivesse 10 delas, dar jeito. Porque ela se dará completamente espiritualmente. Isso é um alerta para todos de todo o universo. E eu posso dizer assim abertamente para você, nós devemos orar, porque eu vi e eu sei que quando eu vejo, passado um tempo, acontece. Mas a nossa oração deve ser que não aconteça agora,
que primeiro os 17 países, como Deus vem me mostrando, há 1 ano e 7 meses antes dessa data, 19/10/2025, o horário é 15h45 agora. 15h45, do dia 19/10/2025. Que 17 países seriam beneficiados com Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos. Vocês lembram disso? Agora, tudo o que acontecer na Venezuela, da mesma maneira, se sucederá no Brasil, sem tirar um pingo, nenhum detalhes. Isso eu vi mais forte hoje, nesse arrebatamento de espírito, o que eu já tinha dito centenas de vezes em novembro e dezembro de 2024. De lá para cá foram mais de 200 vezes. Mas hoje foi o final. Deus diz assim, é um documentário ofício de número 1. E ele é completamente espiritual. Quem estiver em sua live vai fiscalizar você. Doutores em divindades, teólogos, tanto da crença evangélica, católicos e espíritas, vai fiscalizar você. E eles irão ver, com riqueza de detalhes, o acontecimento e os fatos da qual você vai afirmar na sua live. E essa será a prova, Reginaldo, que eu darei este local espiritual. Você vai dar alimento e essas pessoas vêm do mundo todo receber essa luz e a paz que só eu posso dar. Só eu posso dar. A qualquer momento, por 72 horas, os jornais mundialmente falando vão divulgar uma notícia grande, gigante, entre os Estados Unidos e a Venezuela. A qualquer momento. Eu vi um fogo. E esse fogo era ensurdecedor. Muito. Milhões de vezes, como se fosse um maçarico. Um maçarico, quando você aperta, sai aquela de fogo. Mas bilhões de... É ensurdecedor, bilhões de vezes. Com alcance gigantesco. E um poder de queimar gigante. E o Senhor dizia, esse maçarico, eu colocarei no Brasil, na Venezuela, na Argentina, em Cuba, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, como Rússia, China, Japão. Este maçarico, com esse fogo gigantesco, irá servir para fazer que as víboras peçonhentas e venenosas que estão escondidas há décadas, as víboras venenosas, quando o maçarico, os seus atos feitos, que estão escondidos há décadas, venham à tona a qualquer momento a partir de hoje. 19/10/2025, 15h50 agora. 15h50. 19/10/2025, 15h50. Relatem isso a ele do arrebatamento de sentido de espírito que você teve. E mandem ele fiscalizar.
Porque quando eu mando, Reginaldo, você tem que obedecer. É o espiritual que manda. Mais uma vez, diga a eles que deixe de se ligar com política, deputados e senadores e busque o espiritual. Porque somente o espiritual pode fazer alguma coisa e Deus vai fazer, conforme ele me disse, nesse arrebatamento de sentido, detalhes por detalhes. Detalhes por detalhes. E por fim, escrito bem grande em cima desse rio, libertação. E eu vi o nome Brasil. Libertação, e eu vi o nome Brasil. Agora, vamos lá. Eu disse em detalhes por detalhes. Cabem a vocês ficar atentos como verdadeiros atalaias sobre o território nacional brasileiro. Sobre verdadeiros atalaias sobre o território nacional brasileiro. É com muita pressa que Deus vai agir. Ainda este ano, com muita pressa, a partir de agora, dessa hora, desse minuto, milésimo, 19/10 de 2025, agora 15 horas e 52 minutos. Deus fala, Deus cumpre. Compartilhe essa live, cada um de vocês, com mais 10 pessoas, amigas de vocês, por gentileza. E eu profetizo que vocês serão ricamente abençoados. Compartilhe essa live com mais 10 pessoas, amigos de vocês, para que eles também tenham o privilégio de fiscalizar e ver e tirar suas provas e conclusões, já, os acontecimentos que aqui está sendo dito pelo Pai das Luzes, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ele seja dada toda a honra e toda a glória, pois ele não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. A todos vocês que plantam uma semente, sempre no Pix, que é o CNPJ da Igreja Evangélica Talar de Deus Vivo, que está fixado aí na tela, que é o 10-483-076, 1000 ao contrário 79. 10-483-076, 1000 ao contrário 79. Nós iremos levar na ação social agora, vai ser filmado e colocado nas redes sociais, 250 cestas. É cestas boas, tá? Nós temos 150, faltam 100. Temos 150, falta 100. Já 150 cestas para 250 famílias nós temos, faltam 100. Se você pode e acha que deve, por livre e espontânea vontade, você vai fazer a sua oferta. No sábado que vem, é dia 25, nós estaremos em Irauçuba, no interior do Ceará, na Caatinga, levando comida àquelas pessoas que têm fome e ensinamento das Escrituras Sagradas com amor. Sem amor, não adianta. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse o amor, de nada me adiantaria. Lembre-se disso. O Pix está aí, que é o 10-483. Eu vou orar pela água, hein? E pelo milagre, cura e prodígio maravilha. 10-483-076, ao contrário, 79. Joana Dá, Deus abençoe. Deus abençoe, Joana Dá, que estarei orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que haja cura, milagre, prodígio e muita maravilha. Que Deus abençoe a todos vocês que irão plantar essa semente. Sabe, eu não sei quanto é uma cesta básica aí onde você mora, mas faz aquilo que Deus determinar no seu coração. Aquilo que Deus determinar no seu coração, faça aquilo. Eu tenho um recado para dar. A agricultura, a pecuária, né? A agricultura, pecuária, né? Criação de peixes,
né, galinhas, ovos, porcos, gado leiteiro, de corte, de engorda. Deus vai proporcionar a vocês, se vocês tivessem o dobro do que vocês têm, ou o triplo do que vocês têm, ainda será pouco do que Deus vai fazer. Ainda será pouco. Olha, eu não vou dizer quanto é um valor de uma cesta básica. Eu não gosto de falar de valores, tá? Vocês vão fazer aquilo que Deus colocar no coração de vocês. O que Deus colocar no coração de vocês está colocado, tá bom? E essas pessoas da pecuária, agricultura, essas pessoas 1000 vezes mais vão receber. 1000 vezes. O Elton, você é uma bênção, Elton. O Elton, lá na Noruega, você é uma bênção. Um dia eu vou lhe dar um abraço. Nós vamos, nesse dia que o Brasil vai comemorar, que tem o que comemorar, tem o que comemorar. Não pelos homens, porque Deus não divide a sua honra e a sua glória com ninguém, nem por deputados, nem senadores. Por isso que Deus diz, Elton, que nós devemos consultar o espiritual. É consultando o espiritual mesmo. O Elton, não tenho dúvida do que nesse arrebatamento de espírito foi dito, que essas pessoas que estão aqui agora vão ver. Isso que foi dito, porque é uma grandeza é uma grandeza tão grande espiritual, mas é tão grande, é uma riqueza tão grande espiritual que eu sinto, que não tem nada nesse mundo que se comparem. Por isso que Deus abriu o culto dizendo: eu não divido a minha glória, nem minha glória, nem a honra com ninguém. Que coisa, hein? Elton, lá na Noruega, Deus abençoe você, sua casa, seus sonhos, seus projetos. E Deus lhe ama com o olhar de Deus. Deus lhe ama com o olhar de Deus, não com o olhar de homens, mas com o olhar de Deus. Deus abençoe o Elton na Noruega. Deus abençoe a cada um de vocês que estão plantando a semente daquilo que Deus colocar no teu coração. Sobre o Pix, é o CNPJ da Igreja Tala de Deus, que é o 10-483-076, ao contrário, 79. Minha amiga Flávia Cunha. Flávia Cunha, eu acabei de dar um recado aqui sobre a agricultura, pecuária, criação de peixe, criação de galinha, de ovos, de porco, gado de corte, gado de engorda, gado leiteiro. Se os pecuaristas, agricultores tivessem o triplo, ainda seria pouco. Isso é impossível. Deus está proporcionando uma bênção tão gigante para acoplar esse povo todo, porque Satanás fez uma aposta, uma festa. Eu pararei a agricultura brasileira, eu darei um prejuízo. E Deus está botando na mão dele e diz assim: não, eu vou dar triplicado aquilo que era para ser prejuízo. É Deus purinho na terra. É Deus purinho na terra. Deus abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Minha amiga César, né? Me perdoe, pois eu só consegui chegar agora. Mas você vai voltar à live depois e aí você assiste, não tem problema. Assiste com paciência, tomando um cafezinho. Tá? Assista, minha amiga César, assiste com paciência. Você vai tomar um cafezinho assistindo, tá? Coloca água, eu quero orar por você, eu quero orar pelas pessoas, por colunas. As pessoas estão pensando de cura, milagre, poder, maravilha. Só o Pai de Jesus, só o espiritual pode dar isso aqui. E vocês terão e vocês irão testemunhar. Senhor amado, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus, Pai, eu quero apresentar agora todas as pessoas que estão com as suas águas, irão tomar as suas águas. E eu profetizo, porque tua palavra diz que aquilo que não é por fé é pecado. E é necessário que aquele que crê que Deus existe, crê também que ele existe e que ele é galardoador daquele que eu busco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, toma, meu Deus, à frente de todas as pessoas que irão beber essa água. Olha os órgãos de cada um, porque tu criaste os órgãos de cada um, de todos os nossos órgãos, foi o Senhor que criou. Limpa de toda impureza, tira todo nódulo, toda coisa ruim, retira de nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
e que ele experimente a graça, o poder de Deus e a cura. Eu ministro a cura sobre todo tipo de doença e enfermidade. Receba a cura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus esteja com você, aonde você for, e colocar os seus pés e suas mãos, que haja bênção de Deus e prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu unge essa água. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Expedito o nascimento. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória, para todos sempre. E aquele que crê, por gentileza, diga amém. Eu já falei que amava vocês hoje. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Já falei que amava vocês hoje. O Elton Lobo, Deus abençoe. Em nome do Pai, o Elton Lobo. Em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todo o território nacional e internacional. Lá na Noruega. Um beijo, um abraço. Nos Estados Unidos. Um beijo, um abraço. Lá em Portugal, Leuda Brandão e todos, Deus abençoe, um abraço. Na Argentina, Deus abençoe, um abraço. Todos vocês na Argentina e todos vocês em todo o território nacional brasileiro. Que Deus abençoe. Já falei que amava vocês hoje? Já falei que amava vocês hoje? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Deus fala, Deus cumpre. Compartilhe essa live com mais 10 pessoas, amigo seu. E eu profetizo que Deus vai te abençoar na terra. Deus abençoe, gente. Amo vocês.